Teologia ao seu alcance. Curso Sã Doutrina da IPP está com inscrições abertas. Mortes por Covid-19 caem pela primeira vez nesse ano no estado de São Paulo. ProUni 2022. Acesse o resultado e saiba o que fazer se não estiver entre os pré-aprovados. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Está começando o seu Notícias do Bem aqui pela IPP TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando a nossa programação, você que estava com a Lídia Dickel no Manhã IPP, ou você que está chegando agora na nossa live. A partir de agora, então, a gente tem muita informação para você. Além de todos esses destaques, a gente vai falar de outros assuntos aqui no nosso Notícias do Bem. A gente sempre fala a respeito de saúde, de agronegócio, a gente fala a respeito de prestação de serviços, enfim, tem muitos assuntos passando para você na nossa IPP TV e você é nosso convidado especial para acompanhar tudo isso, né, Tainá? Exatamente, e convido para continuar aqui com a gente, permanecer ligadinho aqui na IPP TV, mas ainda dá tempo de você convidar outras pessoas para acompanhar a nossa programação, encaminhando esse link, porque aí além de você divulgar o Notícias do Bem, você também pode divulgar o canal da IPP TV para que eles possam se inscrever e fazer parte da nossa campanha de 1 milhão de inscritos. Nós contamos com a sua participação e, claro, eu conto muito com a sua mensagem, com o seu comentário aqui no nosso chat. Eu já estou de olho, eu já vi que começaram a aparecer umas mensagens aqui de pessoas que nós temos um carinho muito grande, que está nos acompanhando diariamente. Então, continue participando, deixe sua mensagem, que logo mais nós vamos interagir. Pois é, o espaço é todo seu, a gente quer muito saber o que você está fazendo, de onde você está falando, então use esse espaço para a gente poder conversar aqui ao longo do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Hoje é dia 3 de março de 2022, é 3/3 de 2022. Vamos começar de notícia então. Vamos lá. Vamos lá. As mortes por Covid-19 caíram pela primeira vez neste ano no estado de São Paulo. Boa notícia, né? As internações em enfermarias e UTIs também estão menores, isso já pela terceira semana seguida. A redução de 11% indica uma tendência de queda já comprovada pelo número de internações nas últimas semanas. A média móvel de mortes foi a menor de fevereiro, com 212 registros. O pico de óbitos neste ano foi no dia 8 de fevereiro, quando o estado registrou uma média móvel de 288 casos. Uma semana bastante importante, com redução, como nós já havíamos visto, de internações, tanto nas UTIs quanto nas enfermarias, mas nós entendíamos que já era para que nós começássemos a ter a queda nas mortes. E é isso que nós tivemos agora essa semana epidemiológica com muita satisfação, mostrando o controle realmente da pandemia, e ele se deu de forma bastante significativa e eficaz decorrente à vacina. Hoje, nós temos uma taxa de ocupação no estado das unidades de terapia intensiva em 56,1%. Grande São Paulo, 54%. Quero que vocês se recordem que há 3 semanas nós chegamos no estado de São Paulo a 74% na nossa taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva e 75% na Grande São Paulo, mostrando realmente o impacto dessa da vacinação, como disse, no sentido de evitar, de se impedir que houvessem formas graves e formas fatais. Em comparação com o pico causado pela variante Ômicron, São Paulo apresenta redução de 46% no total de internados. Em 28 de janeiro, o estado tinha mais de 11.500 pessoas em leitos de enfermarias e UTIs. Só entre o total de internados em enfermarias e a redução foi de 52%, comparando com o dia 27 de janeiro. Já o maior número de internados em unidades de terapia intensiva aconteceu em 3 de fevereiro. A redução registrada
foi de 38%. Importante que olhemos quedas significativas na internação no pico da nossa terceira onda, na terceira onda da Ômicron. Nós tínhamos aí 11.541 pacientes internados. De lá para cá, do dia 28 de janeiro para cá, tivemos uma queda nas internações de 56%. Quando nós olhamos as enfermarias, a queda nas internações em enfermaria em 52%. E nas unidades de terapia intensiva até essa semana epidemiológica, uma queda de 28%, mas o número de óbitos passou a ser algo que nós não estávamos vendo nas últimas 3 semanas e passamos então a ver nessa semana epidemiológica com uma queda significativa de 11,1% do número de casos, assim como também, de óbitos, mas também vimos uma queda do número de casos em relação à semana epidemiológica anterior. Boa notícia, né? A gente precisa continuar aí atentos, né? Continuar em oração também, acima de todas as coisas, mas continuar atentos com as nossas medidas de proteção, para que a gente possa fazer com que esses números caiam ainda mais, que as coisas retornem gradativamente ao normal, né, Tainá? Exatamente. E para quem busca preparo teológico, os cursos livres da Escola Sã Doutrina da Igreja Presbiteriana de Pinheiros já estão com inscrições abertas. Muito bacana, você não pode perder. São 25 disciplinas distribuídas em 4 grandes áreas. As matrículas podem ser feitas online. Confira um trechinho da reportagem que a gente preparou para você. Por 2 anos, o Francisco foi aluno do curso livre de Teologia Reformada da Escola Sã Doutrina, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Osasco, na Grande São Paulo. Com a formação, aprendeu mais sobre o estudo e ensino da Bíblia. Maravilhoso. Particularmente, eu achei maravilhoso. Foi um curso que, para mim foi maravilhoso, foi muito bom, mas sempre tinha curiosidade de fazer fora, e foram 2 anos para mim que eu não tenho nem comentários. Para ele, que já atua no ministério, a experiência foi especial. O que eu poderia falar aqui para tentar resumir todo o curso foi a forma com que eu fui tratado pelos pastores, pelos professores aí. Vela para manter a palavra de Deus, né? Preocupação de ensinar a palavra de Deus. Era isso que eu precisava, aprender sobre as Escrituras, e fui para o lugar certo, porque eu percebi o temor no coração de cada um dos pastores, e na hora que eu mais precisei, eu até ia fechar minha matéria, as minhas aulas por causa de condições financeiras, e aí, mais uma vez, eu fui mais surpreendido ainda, porque os irmãos aí, eu não sei quem foi, resolveu, então, acabar bancando o resto do meu curso. Foi mais de 1 ano. Alguém bancou, eu não sei quem foi, mas alguém, Deus usou aí. E eu não tenho comentário, sabe, irmão, para falar sobre isso. É muito... Eu não tenho nem como agradecer a essa equipe aí pelo que fizeram comigo, com a minha pessoa. E eu tenho certeza que, da mesma forma que eu fui tratado, todos os demais companheiros receberam o mesmo carinho, o mesmo afeto. Bom exemplo de quem já fez a Escola Sã Doutrina, né? E está com inscrições abertas. Daqui a pouco a gente vai passar para você todas as informações na reportagem completa, como fazer a inscrição, como é o currículo dos cursos, enfim. Tudo, né? Tudo que você precisa saber. E um dos desafios do jovem do mercado de trabalho é encontrar uma primeira oportunidade de emprego. Mais difícil ainda é achar uma vaga que respeite o fato dele ser uma pessoa em desenvolvimento e que estimule a continuação dos estudos e, claro, né, do seu aprimoramento profissional, além de garantir os direitos trabalhistas e previdenciários. Não é fácil mesmo, não. Por isso, os programas de aprendizagem, como o programa Jovem Aprendiz, foram criados e são sustentados por lei. Mas, muito além de cumprir as cotas obrigatórias, esses programas são uma maneira eficiente de contribuir como solução para um cenário que é desafiador, obviamente, para a nossa juventude. É verdade, mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema é a advogada trabalhista, doutora Eliana Queiroz.
E você também pode participar com a gente. Deixa a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no nosso chat. Nós contamos com a sua participação. Muito bem, contamos com a sua participação não só para falar a respeito do programa Jovem Aprendiz, mas para interagir durante todo o nosso Notícias do Bem. Para você falar a respeito do nosso programa, deixe o seu comentário, deixe a sua mensagem, deixe a sua sugestão de pauta. De repente você tem um assunto que você quer ver aqui no nosso Notícias do Bem, aproveita esse espaço também e deixa aí a sua mensagem para a gente. É verdade. Olha só, o resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre deste ano já foi divulgado. O repórter Matheus Santos vai trazer mais informações para a gente, direto da redação da IPP-TV. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão acompanhando o Notícias do Bem. Pois é. E, os candidatos têm até hoje para comprovar informações como certificado de conclusão do ensino médio e também questões aí de renda familiar. Quem não participar desta fase, atenção, pode perder a bolsa do ProUni. Vamos lá as informações. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quem for pré-aprovado na primeira chamada terá de 3 a 14 de março para comprovar informações como a renda familiar per capita e o certificado de conclusão de curso em escola pública. Como eu disse, quem não concluir esta fase perde a bolsa. O candidato que não for aprovado na primeira chamada vai concorrer a uma vaga mais uma vez automaticamente na segunda convocação, cuja lista sairá em 21 de março. Se ainda assim ele não passar, terá a opção de manifestar interesse na lista de espera entre 4 e 5 de abril pelo site do ProUni. Então, assim, lista de espera para a primeira opção de curso para quem foi. Então, reprovado nas 2 chamadas regulares, pré-selecionado na segunda opção de curso, mas reprovado por não formação de turma, e assim, a lista de espera para a segunda opção do curso para quem foi. Então, reprovado nas 2 chamadas regulares e não houve formação de turma na primeira opção do curso. Pré-selecionado na primeira opção, mas reprovado porque não houve formação de turma. Vamos lá, o cronograma do ProUni, então é assim, as inscrições foram então do dia 22 ao dia 25 de fevereiro, a primeira chamada ocorreu ontem, no dia 2 de março, e a comprovação de informações é de 3 a 14 de março, a segunda chamada no dia 21 de março, as inscrições para a lista de espera, então, no dia 4 e 5 de abril, a divulgação da lista de espera para as instituições de ensino no dia 7 de abril, e a comprovação de informações para quem está nessa lista é do dia 8 ao dia 13 de abril. Ele não está aí na volta com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Então, amanhã o Matheus vai estar de volta aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem, trazendo mais informações pra gente, né, Tainá? É verdade. Até amanhã. Até amanhã, Matheus. Até amanhã. A nossa sensação é de que a vida passa muito rápido. Mas o fato é que vivemos cada vez mais, não é mesmo? Passa rápido, mas a gente está vivendo mais. Olha só, no Brasil, a média atual de expectativa de vida está em torno de 75 anos, de acordo com os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 14,3% dos brasileiros são idosos, o que representa algo em torno de 30 milhões de pessoas. Por isso é importante se preparar para envelhecer com saúde. É verdade. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto é a médica geriatra, a doutora Márcia Regina Braga. Doutora Márcia, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Grande prazer em recebê-la aqui no nosso programa para a gente falar a respeito desse tema tão importante para todos nós, né? Afinal de contas, envelhecer com saúde é um processo que precisa começar muito antes, né? Às vezes a gente deixa muito para cima da hora, a hora que a idade está chegando, os problemas estão chegando. Quer recuperar, né? Tentar recuperar o tempo perdido não dá, né? Tem que começar cedo. De fato. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Tá, te ouvindo ótimo. bem. De fato, a gente precisa envelhecer com saúde, porque envelhecer sem saúde é um péssimo negócio, né? Nós precisamos estar atentos, porque o estilo de vida, a forma como a gente vive, determina o nosso envelhecimento. Uhum. E aí eu acho que nós podemos começar justamente falando disso, né?
como que as nossas escolhas, os nossos comportamentos podem influenciar tanto, né, no nosso futuro, hein, doutora? De que forma a gente pode ver isso na saúde, física, emocional, tudo, né? Eu acho que está atrelado a isso, né? Bastante. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Quero saudar vocês e agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente levar uma conversa sobre um assunto que é tão importante, que faz tanta diferença na vida das pessoas, né? E eu sempre encaro esse momento como uma maneira de propagar a educação em saúde, né? E espero que isso possa ser útil. A questão do comportamento, olha só, tem um dado muito importante que são cerca de 5% da nossa população, ela morre cedo, independente da escolha de vida, certo? Cedo que eu digo é bem cedo. Pode ser eventualmente ali antes dos 10 anos, ou no primeiro ano de vida, ou aos 30 e poucos anos, e as causas dessas mortes, em geral, elas não têm a ver com a maneira como vivem. Talvez causas genéticas, né? Ou eventualmente algum tipo de doença oculta que se manifeste rapidamente como uma doença arterial ou uma trombofilia, ou enfim, alguma condição, né, vascular cerebral ou vascular cardíaca que possa evoluir com morte súbita, tá? 5% da população, tá? 5% da população, outros 5% da população, eles vivem longevamente, independente do tipo de comportamento, do modus vivendi, né, dessas pessoas, certo? Ou seja, pode ser que beba até o final e viva 90, 100 anos, pode ser que fume, pode ser que seja sedentário, mas, na realidade, né, são 5% também. Os demais 90%, que somos nós, réis mortais, né, dependemos profundamente do estilo de vida, da forma como a gente vive, tá? A nossa genética influencia, mas ela é em torno de 20%. Então, quando eu recebo um paciente que me diz, olha, a minha mãe e o meu pai tiveram Alzheimer, tá? A gente tende a acreditar que o Alzheimer, ele tem um determinismo genético, como se fosse uma fatalidade, né? Não, o meu pai teve Alzheimer, eu vou ter. Minha mãe, eu vou ter. Não, eu posso ter, sim, algo genético, mas isso é bem mais raro, essa tendência genética, especificamente para esta doença neurodegenerativa, agora eu estou falando especificamente dela, né? E que é uma coisa muito temida, porque a gente está vendo uma epidemia de Alzheimer, né? O que a gente chama de silver tsunami, né? O tsunami da longevidade acompanhada de doença neurodegenerativa, né? Então, falando um pouquinho da questão do Alzheimer, o comportamento, a alimentação, as doenças cardiovasculares, o comportamento da glicemia, a presença de atividade física ou não, são altamente determinantes. Hoje são fatores de risco muito reconhecidos como condições que podem fazer evoluir uma doença neurodegenerativa como Alzheimer, né? Tanto é que a gente hoje ouve direto falar dentro do meio científico que o Alzheimer é o diabetes tipo 3, ou seja, o fundo, né, o background do Alzheimer está muito longe hoje de ser uma condição genética e um determinismo genético. A gente tem que acabar com isso. O que causa realmente, o que faz que aconteça essa evolução dessa doença é um desarranjo metabólico, né, um processo inflamatório neuronal e que acaba culminando, e começa geralmente 25 anos
antes da doença se manifestar. Olha só a importância disso. Então, esse processo inflamatório ele já vem há muito tempo. Quando o paciente começa a ter sintomas de demência, ele já está com o cérebro doente há décadas. Quer dizer, Né? tem que começar, na verdade, a tratar, a cuidar, a fazer exames muito antes, na verdade, né, doutora? A medicina preventiva ainda é pouco usada, principalmente até os 40, a senhora acredita? Depois dos 40, alguns começam, mas esse número ainda é pequeno. As pessoas deixam realmente para cuidar da saúde e fazer esses exames quando realmente aparecem os sintomas somente? Na verdade, o que é prevenção? Né? As pessoas vêm ao consultório pedindo, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer uns exames. Né? Essa é a frase clássica, né? Eu preciso fazer uns exames, porque eu preciso prevenir. Eu faço exame todo ano, eu estou me prevenindo. Exame não previne nada, né? A vantagem dos exames é o diagnóstico precoce de alguma alteração, certo? Lembrando que o fato de ter um exame normal não significa que não exista o processo de doença, só que não é o bastante ainda para aparecer nesses exames, certo? Então, o exame, ele não previne, ele tem a intenção de fazer um diagnóstico precoce em termos, né? Porque, eventualmente, isso acaba, né, demorando muito também para aparecer. Exemplo, né? Bom, a própria demência, a síndrome demencial, vai aparecer na ressonância magnética bastante tempo depois dos problemas estarem ali instalados microscopicamente, metabolicamente, tá? Tem sentido eu sair fazendo ressonância magnética para todo mundo? Não tem. Não tem sentido. Por quê? Porque eu vou fazer vou expor o paciente a uma condição de risco, porque um exame também é um risco, tem contraste, tem pessoas que não toleram ficar debaixo de um tubo, mesmo que seja a tomografia, né? Então tem um custo para essa pessoa, tá? O fígado. O paciente pode estar bebendo habitualmente, diariamente, há 20 anos, 30 anos, dependendo da quantidade que ele bebe. O fígado é um laboratório fantástico, que ninguém consegue imitar o que o Criador fez, né? Esse laboratório é impossível de imitar. Aliás, como todo o nosso organismo, né? É muito sofisticado, né? Os processos metabólicos, as trocas bioquímicas, as células, enfim, é tudo muito fantástico. E não dá para imitar. O fígado tem uma capacidade regenerativa tremenda. Então, os exames não vão acusar alterações antes que esteja bastante avançado, certo? Pulmão, da mesma forma. Então, os exames são importantes, sim, para a gente manter as coisas sob controle. Mas a medicina preventiva, e que ultimamente vem começando a ser mais falada, né? Porque a gente acostumou muito com o modelo médico centrado e medicalizado, né? Dói aqui, toma tal medicação. A pressão subiu, mais um remedinho. O colesterol tá alto, mais um remedinho, certo? E nós acostumamos assim, por que a gente está vivendo mais? Né? Por que nós estamos vivendo mais? Porque a tecnologia e o controle das infecções e o controle das doenças cardiovasculares, eles avançaram muito. Então, nós ganhamos tecnologicamente um avanço gigantesco e que mantém as pessoas vivas por mais tempo. Mas será que isso é igual à qualidade de vida? Né? A nossa população, ela envelheceu rapidamente, na última metade do século passado, né? Na última metade do século passado. A expectativa de vida em 1937, eu tenho isso bem marcado, porque foi quando a minha mãe nasceu. Eu fui ver lá quando os meus pais nasceram, meu pai de 36 e minha mãe de 37. A expectativa de vida era de 42 anos.
E hoje a gente está falando de uma expectativa média de 75 anos, e aqui para o Sul a expectativa é um pouquinho mais alta, né, com 79 anos por aí, especialmente para as mulheres, né? Então, assim, esse salto que aconteceu de longevidade no Brasil foi diferente, por exemplo, da Europa, o mundo antigo, certo? Lá as coisas levaram 3 séculos para acontecer. Então o governo conseguiu, de alguma maneira, entender a importância de determinados cuidados, né? E, inclusive, as políticas públicas de aposentadoria, de previdência social, conseguiram, né? Eles conseguiram ir se adaptando com o tempo. Nós não, nós aqui estamos vivendo, trocando o pneu com o carro andando. E o que acontece no Brasil? Vamos falar do Brasil. A população teve muito pouco acesso ao incentivo de práticas saudáveis, de hábitos saudáveis de vida, certo? Teve pouca formação nesse sentido, muito pouca educação nesse sentido. E aí, o que acontece? As pessoas estão vivendo mais às custas de remédio, né? Hoje, tem um infarto, vai para a UTI. Tem uma sepse, uma pneumonia que evolui para uma infecção generalizada, vai para a UTI. A gente controla. Tem um AVC, volta para casa, né? Vai para a UTI, mas consegue voltar para casa, isso que eu quero dizer, né? E então tem muitos que passam a última parte da vida, muitas vezes, né, o último quarto da vida, vamos dizer assim, em cima de uma cama, né, sem qualidade nenhuma. Quer dizer, salvou, está vivendo, mas não está usufruindo da qualidade de vida. Então, a prevenção, a gente precisa trabalhar em termos massivos com as pessoas. Hoje, eu digo assim, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem visto mais um movimento mais forte com relação ao modo saudável de vida, né? Mas na época que eu fiz faculdade, por exemplo, né? Eu completei agora 28 anos de formada, mas não se falava nisso. Nem se falava, tá, tudo bem, faz bem, exercício faz bem, mas não existia, né? Porque é muito mais fácil a gente receber o paciente e entregar uma prescrição, porque eu convencê-lo de que ele é corresponsável pela saúde dele, de que ele é corresponsável pelo desfecho que ele vai ter daqui a 20, 30 anos, é mais tempo despendido, é mais trabalhoso, e a gente precisa focar nisso. Corresponsabilizar o paciente, lembrá-lo de que a prevenção dele está naquilo que ele come ou naquilo que ele não come, né? A maneira como ele dorme, como ele se hidrata. A questão do estresse é uma coisa que está matando demais as pessoas, né? Os relacionamentos tóxicos, a ansiedade, o medo do futuro. Enfim, as pessoas estão assustadas com tudo isso que está acontecendo, especialmente nos últimos 2, 3 anos, né? Então, assim, essas medidas de prevenção, elas precisam ser tomadas, né? A gente precisa tomar os cuidados. Na verdade, é um conjunto, né, doutora Márcia, que precisa de medidas, de fatores que precisam ser colocados no nosso dia a dia, né? Tem até um comentário em relação a isso, né? Nós temos mais de um. O Ricardo Reis, ele já compartilhou isso algumas outras vezes, e ele colocou aqui pra gente o seguinte: reconheço que comecei tarde, sinto as consequências disso, mas antes tarde do que ficar arrependido e não tomar uma decisão de mudanças, né? Ele pratica muita atividade física, ele pedala, ele já escreveu isso em outros comentários. A Rosineide colocou: eu tenho 55 anos e faço ginástica todos os dias. Também tenho fibromialgia e isso me ajuda muito, porque também tenho diabetes, tenho pré-diabetes, né? E a Mira Nunes colocou sobre a qualidade de vida. É muito bom esse assunto. Eu pedalo todos os dias 1 hora e me sinto muito bem. Parece que assim, os especialistas normalmente falam a respeito de um tripé, né? Que é alimentação, atividade física e sono. A gente não pode efetivamente abrir mão desses 3 aspectos na nossa vida, né? Não, mas assim, eu diria que são 8. Olha. 8 remédios naturais.
Tem mais 5 aí, então. Compartilhe com a gente. Sim, né? Bom, mas antes eu queria dar um feedback dos comentários, posso? Pode. Claro. Eu não sei como é que a gente está de tempo também. Temos mais um tempinho eu gosto de falar, ainda. né? Tá bom. Tá Então, curtinho assim, já. O nosso espectador que falou sobre começou tarde, né? Sabe o que é maravilhoso? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas assim, nunca é tarde mesmo. O paciente pode estar acamado, dependente por causa de um AVC. A hora que ele começa a receber exercícios, ainda que passivos, certo? Ele vai ter benefício da mobilização. Tá? Atividade física, ela é vida. Ela é vida. E assim, eu costumo brincar com os meus pacientes quando não querem se exercitar, quando não querem. Ou porque tem preguiça, ou porque está em depressão, ou porque sabe que existe uma mentalidade, né? Eu já vi isso, já ouvi isso mais de uma vez, certo? Assim, ó, mas escuta, eu tenho 85 anos, eu joguei futebol quando era novo, agora eu não estou precisando, agora eu tenho que ficar quieto para economizar energia, eu tenho que guardar minha energia. Não é isso, né? Então, essa mentalidade, porque quantas vezes vocês ouviram dos avós de vocês algo como eu não posso me incomodar, eu não posso fazer nada, repouso absoluto, não posso fazer nada, né? Então, a gente cresceu, eu cresci ouvindo isso, o médico disse que eu não posso fazer nada, né? E hoje a gente escuta idosos que acreditam que não fazer nada é uma maneira de se conservar saudável. Repouso é uma coisa, mas imobilidade é outra, completamente diferente. E agora vamos pensar de novo com relação ao nosso Criador, né? Se ele nos fez um conjunto harmonioso e sofisticadíssimo de músculos, articulações, ossos, certo? Com movimentos muito complexos que uma prótese não consegue substituir. Uma prótese de quadril, de joelho, melhora muito. Se tiver doente e tiver que substituir, ok, né? Melhora muito a doença, mas a prótese normal, com os movimentos todos, a gente não consegue substituir. Então, nós somos um conjunto tão sofisticado que foi feito para se mexer. Eu brinco com os pacientes. Então, se Deus quisesse que a gente fosse planta, ele tinha deixado a gente com caule e com folha, né? Mas não, nós somos feitos como seres móveis e nós precisamos nos exercitar. Não existe, caiu por terra, ok, na literatura, qualquer tipo de contraindicação contra a atividade física, a respeito da atividade física, tá? Todo indivíduo, seja o mais restrito possível, ele precisa, ainda que seja uma mobilização passiva, mas não se movimentar é sinônimo de declínio e de perda em vários aspectos, né, progressiva e rapidamente, tá? Então, assim, um idoso acamado, ele tem, digamos que ele tem uma gripe, que ele passe 5 dias na cama. Ele perdeu algo ali em torno, vamos falar de força muscular, não de massa, tá? Ele perdeu algo em torno de 2 a 3% por dia de massa muscular, de força muscular. Isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Então, a mobilização é importantíssima, a gente precisa reforçar isso como uma necessidade. É mais perigoso eu negar que o meu paciente possa fazer atividade física, o risco é muito maior do que eu dizer que ele deve se exercitar. É claro que há condições onde precisa ter monitoração, né, orientação, com fisioterapeuta, enfim. Mas assim, exercício físico faz bem para tudo, inclusive para doenças que aparentemente não são metabólicas, mas são também, né? Como o câncer. Cada vez que a gente se exercita, a contratura muscular faz com que o cérebro produza um hormônio que é um hormônio antitumoral. Olha só.
Maravilha. Né? Maravilha. Então, o sedentarismo está relacionado, inclusive, à maior incidência de câncer. Tá? As Entendi. estatísticas mostram. Tá certo, Né? doutora. Muito bom. Doutora, eu gostaria muito que você deixasse seus contatos, até mesmo para quem está nos acompanhando. Eu vi que tem muita gente aqui acompanhando, estão interagindo, mas para conhecer um pouco mais do seu trabalho, para poder, né, interagir também, talvez que de forma virtual. E a gente quer já convidá-la para a gente falar desses 8 pontos aí, que a gente está Pois acostumado a falar de 3, nós já falamos que tem 8. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai marcar o nosso próximo bate-papo para a gente falar desses 8 pontos para uma vida saudável. Combinado? Tá joia, tá bom, queridos. Tá Muito joia. obrigada. Eu encaminho para a Tainá depois os contatos, A isso, gente... Tainá? Não. Divulgar agora. Coloca os contatos aí, quem está acompanhando. Tá. Isso. Então, só um minuto aqui, porque olha só, né? Eu acabei de trocar de consultório, Uhum. que eu vim para um lugar mais perto de casa. Ai, Então eu isso vou dar um também Também número ajuda. é qualidade de vida, né? Fica mais próximo. Sim, redução do estresse, né? A gente adoece muito com o estresse. Olha só, o número é 48 Uhum. 98802 6191. Tá. Redes sociais? 48 98802 6191. E o Instagram é @MárciaGeriatra. @Márcia, muito fácil, né? @MárciaGeriatra. Doutora Márcia, obrigado pela sua participação com a gente aqui. bom. Vamos marcar já esse bate-papo sobre os nossos 8 pontos aí de tratamento de prevenção à saúde, não é? De vida saudável. sim. Vamos marcar essa conversa Sim. com toda certeza. Obrigado mais uma vez. Volte Vamos sempre sim, aqui vai no ser um Notícias do prazer Bem. estar com vocês. Muito obrigada, um abraço carinhoso para vocês e para quem nos assiste. Outro, Até. muito obrigado. Tá? Médica geriatra, a doutora Márcia Regina Braga, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. A gente já tem um outro tema, então, com ela aí, que são esses 8 pontos. Agora eu fiquei curioso, porque todo mundo fala 3, eu quero saber quais são esses outros 5. A gente vai trazer para vocês aqui. Vamos marcar sim. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil, nas regiões sudeste e sul do país. A Raquel já está aqui com a gente para trazer todas as informações. Tudo bom, Raquel? Como é que está o tempo? Conta tudo para a gente aí, para essa sexta-feira. Boa tarde, querido. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você aqui no Notícias do Bem. O microfone da Raquel está com um probleminha. Aqui, Raquel, deixa eu ver aqui. Opa, agora. Vamos ver agora? Agora sim. Agora foi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde Tá para você valendo. que está ligado aqui no Notícias do Bem. E vamos conferir como é que ficam as temperaturas para essa sexta-feira. Sexta-feira e as temperaturas continuam a subir na região sudeste, com umidade elevada e condições para chuvas típicas de verão. Já no sul, o dia vai ser marcado por muita nebulosidade e a circulação de ventos ajuda a intensificar as instabilidades com possibilidade de chuva. Aqui em São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Já em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, vai ter sol entre nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. E em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia. Por lá não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Certo, Raquel, obrigado então pelas informações. A Raquel vai voltar daqui a pouquinho aqui no nosso Notícias do Bem para falar para a gente a respeito da previsão do tempo nas outras regiões. né? Exatamente. Já a gente fica informadinho aqui do Brasil, do mais. tempo. Ontem não choveu, pelo menos ali na região Não, do Oeste, não ontem choveu aqui em São Paulo. Tempo muito O sol abafado. ficou ainda forte. Sim. O sol não, né? O sol. Mas esperando. Hoje tá meio para nublado. Continua ameaçar, Continua a qualquer ameaçando. momento, Vamos ver. Vamos ver. Então tá bom, até já, Raquel. Obrigada. Até mais. Obrigado, Raquel. E olha só, se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e para Israel, ao lado do nosso pastor titular, reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Confira.
Pois é, hein? Olha só. Que viagem, que passeio. Nós sonhamos aqui juntos, né? A gente já está viajando. Já planejamos onde nós faríamos a Viajando em transmissão mente. do Notícias do Pois Bem, vamos né? fazer Notícias do Bem da Alemanha e, e da Terra Santa, né? De Israel, enfim. No final apareceram lá os telefones para você. Daqui a pouquinho a gente vai repassar ao longo da nossa programação, né? Ao longo dos próximos programas. Esse aí foi só para você sentir o gostinho. Ao longo dos próximos programas a gente vai também passar todas as informações para que você que quer fazer essa viagem já se prepare, já se programe. Com toda certeza é uma viagem que vai valer muito a pena. É uma experiência única, imperdível, né? Depois do intervalo, cursos livres de teologia da Escola Sã Doutrina, da IPP, já estão com inscrições abertas. E ainda um dos desafios do jovem no mercado de trabalho é encontrar a sua primeira oportunidade de emprego. Mas como é que a gente acha uma vaga que respeite o fato do jovem ser uma pessoa em desenvolvimento, que estimule a continuação dos estudos, o desenvolvimento profissional, além de garantir todos os direitos trabalhistas e previdenciários? É verdade, gente, mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema é a especialista sobre esse programa, né? Esse tema especial é a advogada trabalhista, doutora Eliana Queiroz. Você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, o intervalo é rápido e o Notícias do Bem volta já. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPP-TV. A sua TV missionária. Estamos de volta e que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você está acompanhando o nosso Notícias do Bem. Nosso encontro sempre de segunda a sexta,
a partir das 11h30 da manhã, e a gente tem horário alternativo às 18h30 para você ficar muito bem informado, né? Como a gente fala sempre, né? A gente fala de tudo que interessa para a nossa vida aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? É verdade, é isso mesmo. E continue participando, hein? Deixando sua mensagem, seu comentário aqui no nosso chat para a gente poder interagir. Agora nós vamos ficar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil para essa sexta-feira. E agora é a vez de região centro-oeste, nordeste e norte. Verdade, a Raquel dos Santos está aqui com a gente mais uma vez, na volta do intervalo, para contar como fica o tempo nessas regiões, né? Então você que mora aí, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, fique atento agora que a Raquel vai falar tudo para a gente. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Sexta-feira e a circulação de ventos vai ajudar a intensificar as nuvens de chuva na região centro-oeste. As temperaturas seguem elevadas e faz calor, intercalando com pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. Já na região norte, as temperaturas seguem instáveis, com chuvas isoladas e tempo abafado. Em Tucuruí, no Pará, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Região centro-oeste, em Itumbiara, no sul de Goiás, vai ter sol com algumas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Já em Petrolina, interior de Pernambuco, vai ter sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Tudo bem, tempo passado a limpo aí para todo o Brasil. 3 cidades, aliás, belíssimas que você escolheu. Aí, Conhece todas? Conheço. Aí, ó. Tá explicado. Um dia, quem sabe, né? Quem sabe. Não, temos Tucuruí, Tumbiara, lá no sulzão de Goiás. Quando a gente sobe de São Paulo para o Goiás, para Goiânia, a gente passa por Itumbiara, é caminho, a gente passa de carro lá. Itumbiara eu já passei de carro. E Petrolina, que é em Pernambuco, que é uma cidade maravilhosa, né? Meu Petrolina aqui, Petrolina aqui e Juazeiro aqui, cortadas pelo São Francisco. Por falar em viagem, cantinhos do Brasil, a Delva já deixou aqui um recado. Estou arrumando as malas para ir para Vitória, né, Espírito Santo. Amanhã, se Deus quiser, ela tá de viagem. Boa. Tá saindo da Bahia. A gente acabou de ver a previsão ali pro Sudeste. Raquel, obrigado pela sua participação. Amanhã você volta, né? Sim, até lá. Até amanhã, então. Até amanhã, Raquel. Para quem busca preparo teológico, os cursos livres da Escola Sã Doutrina da IPP já estão com inscrições abertas. Perca a oportunidade, né? São 25 disciplinas distribuídas em 4 grandes áreas e as matrículas podem ser feitas online. Por 2 anos, o Francisco foi aluno do curso livre de Teologia Reformada da Escola Sã Doutrina, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Osasco, na Grande São Paulo. Com a formação, aprendeu mais sobre o estudo e ensino da Bíblia. Maravilhoso. Particularmente, eu achei maravilhoso. Foi um curso que, para mim foi maravilhoso, foi muito bom, mas sempre tinha curiosidade de fazer fora, e foram 2 anos para mim que eu não tenho nem comentários. Para ele, que já atua no ministério, a experiência foi especial. O que eu poderia falar aqui para tentar resumir todo o curso foi a forma com que eu fui tratado pelos pastores, pelos professores aí. Vela para manter a palavra de Deus, né? Preocupação de ensinar a palavra de Deus. Era isso que eu precisava, aprender sobre as Escrituras. E fui para o lugar certo, porque eu percebi o temor no coração de cada um dos pastores, e na hora que eu mais precisei, eu até ia fechar minha matéria, as minhas aulas por causa de condições financeiras, e aí, mais uma vez, eu fui mais surpreendido ainda, porque os irmãos aí, eu não sei quem foi, resolveu, então, acabar bancando o resto do meu curso. Foi mais de 1 ano. Alguém bancou, eu não sei quem foi, mas alguém, Deus usou aí. E eu não tenho comentário, sabe, irmão, para falar sobre isso. É muito... Eu não tenho nem como agradecer a essa equipe aí pelo que fizeram comigo, com a minha pessoa. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu fui tratado, todos os demais companheiros receberam o mesmo carinho, o mesmo afeto.
O curso pode ser feito à distância ou presencialmente. O objetivo é oferecer preparo teológico para todos os cristãos cumprirem o mandamento da Grande Comissão. Por isso, interessados de todo o mundo e de qualquer denominação podem participar. Bem, o curso da Escola Teológica Sã Doutrina tem como objetivo principal equipar irmãos e irmãs das mais variadas igrejas, aqui no Brasil ou fora do Brasil, com boa teologia, para que eles possam trabalhar melhor nas diversas áreas que eles desenvolvem nas igrejas. A ideia é que todo aquele que quer aprender mais para servir melhor no reino de Deus, dentro da igreja, fora da igreja, nas mais diferentes áreas do ensino, plantação de igrejas, revitalização de igrejas, evangelização, trabalho social, enfim, ele tem que ter um bom preparo teológico. E esse bom preparo teológico é o que nós oferecemos na Escola Teológica Sã Doutrina. São 25 disciplinas distribuídas em 4 grandes áreas: teologia bíblica, sistemática, histórica e pastoral prática. Ela oferece um curso que é composto de 25 disciplinas que estão espalhadas em todas as áreas da teologia. Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia pastoral, também chamada de teologia prática. Então nós oferecemos, nesses 2 anos de curso, essas 25 disciplinas que nós julgamos que podem dar essa ferramenta para que os irmãos e as irmãs possam trabalhar melhor no reino de Deus. Entre elas estão disciplinas como? Teologia sistemática, nós podemos separar, a introdução aos estudos da teologia sistemática, também conhecida como prolegômenos, antropologia, que é o estudo do homem segundo as Escrituras, cristologia, o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Na teologia bíblica, nós temos introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos também hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto bíblico, homilética, que é a arte de pregar o texto bíblico. Nós temos também história das missões, cosmovisão cristã, buscando entender esse mundo a partir da lente das Escrituras. Essas são algumas das 25 disciplinas que nós oferecemos no curso da Escola Teológica Sã Doutrina. Muito bacana, né? Então, para você que está acompanhando Notícias do Bem e quer se inscrever no curso de Teologia Livre, é só você acessar o site www.ippinheiros.org.br/ETSD. Está aí para você na tela, www.ippinheiros.org.br/ETSD. As matrículas vão até o próximo dia 13 de março, então não perca tempo, garanta já a sua vaga. E a gente tem mais um recado especial para você, aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou então no próprio site. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Recado dado, né, Tainá? Vamos então para os nossos recadinhos aí, que a gente ainda não interagiu com os nossos telespectadores. Está na hora. É verdade, está na hora. Você que mandou a sua mensagem para a gente, vamos nós. Aqui, ó, Wanda Almeida Santos, bom dia. Boa tarde, amados apresentadores, equipe técnica, irmãos e amigos e telespectadores. Deus abençoe a todos. E a Eliane Martins também está aqui curtindo a nossa programação, as entrevistas. O Noah Tinoco está aqui. Ricardo Reis já participou, já li o comentário dele anteriormente, mas ele já começou aqui abrindo os nossos comentários. Boa, Ricardo. A Kátia Furtado, bom dia, Tainá, Quirino, Deus abençoe sempre. Aqui, ó, mais de uma pessoa te assistiu ontem no Louvor. Ricardo. A Kátia. Aliás, o Ricardo está participando ativamente lá do nosso chat durante os cultos, engajado na nossa campanha de 1 milhão de inscritos. Obrigado, viu, Ricardo? Toda hora o Ricardo está lá. Vamos nos inscrever. Se inscreva aí. Tá. Ele já anunciou aqui que ele participa mesmo dessa campanha. Tá engajado. É um dos nossos colaboradores aqui já. Boa.
E além do Ricardo, a Kátia Furtado também assistiu, né? Muito bom o louvor de ontem no culto. E a Mira Nunes também acompanhou e também disse que te viu lá no louvor. Muito bom. Olha. A Solange Moreira também participando, o nosso reverendo Marcos Severo acompanhando aqui a nossa programação. A Amália, o Jones Félix também. A Delva, que eu já falei que está de malas prontas. E aqui ela participou na estatística, ela disse que participou na estatística das pessoas com mais idades ali. Ela falou, se Deus quiser, farei 75 anos em junho. Coisa boa. Sabe o que é interessante? Deus a gente abençoe essa vida. vê os nossos web telespectadores e às vezes a gente só vê aqui as mensagens e vê como eles estão ativos, né? Como eles têm uma atividade e isso serve de inspiração para nós aqui também, viu? Com toda certeza. Aqui a Mira também já falei, a Clara Sueli, que tem 63 aninhos e caminha todos os dias. Coisa boa. Andando sempre a pé, coisa linda mesmo. Gente, o Ricardo ele já deixou aqui, ó. Por que praticar exercício faz bem? Porque ela libera dopamina. Ó, simples assim. A Sábia Oliveira também está aqui com a gente. Ela disse que está com 40 anos e 3 meses e começou a fazer atividade física e está fazendo muito bem para a vida dela. É o que a doutora falou, né? Não tem idade para começar. O importante é começar. E aqui o Ricardo, ó, o texto dele, ó. A IPP tem visão, se inscreva no canal para atingirmos 1 milhão de inscritos. Muito bom. Estamos nessa luta aí, vamos chegar lá, se Deus quiser. E a Luciana Damasco colocou, oi, curto demais esse assunto de vida saudável, amo fazer caminhada 5 horas da manhã e desfrutar o dia maravilhoso que Deus nos deu. Beijo da Anne Sofia para o Roberto e a Tainá e toda a equipe. Um beijo e parabéns pela determinação, porque caminhada às 5 da manhã realmente a pessoa tem que estar determinada. 5 da manhã eu estou no 20º sono. Muito bom. Depois do intervalo, um dos desafios do jovem no mercado de trabalho é encontrar sua primeira oportunidade de emprego. Mas como achar uma vaga que respeite o fato dele ser uma pessoa em desenvolvimento e que estimule a continuação dos estudos e do desenvolvimento profissional, além de garantir, né, todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Pois é, quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema e em especial sobre o programa Jovem é Aprendiz é a advogada trabalhista, doutora Eliana Queiroz. Você quer participar com a gente? Você tem uma pergunta a respeito do tema? Deixe a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, esse espaço é todo seu, a gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, nós voltamos já já, não saia daí. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade.
Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9 da noite. Um programa do Instituto ITB. Olá, meu nome é João Patrício, sou o apresentador do programa Fé para Hoje. Eu estou passando para te convidar para nos assistir todos os dias às 8 horas da manhã, aqui pela IPP TV. E que Deus te abençoe. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, acompanhando a nossa programação. Você que está aqui com a gente no canal do YouTube e também pela rádio Rumo ao Sertão e, claro, pelo nosso app Rádio Pinheiros. Muito bom ter a sua participação. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã. E com horário alternativo às 6h30 da tarde. Bom, e só lembrando, né? Você já fez a sua inscrição no nosso canal? Ou ainda não? A gente está rumo a 1 milhão de inscritos aí. Então, se você está acompanhando a nossa programação, ainda não fez a inscrição, faça aí a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e, mais importante, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com os irmãos da igreja, para que a gente possa se tornar cada vez mais relevante nesta plataforma. É verdade. E a gente acompanha agora a coluna de Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele fala sobre a dependência da importação de fertilizantes no Brasil, que chega a 85%. Isso deixa o nosso agronegócio muito suscetível a crises internacionais, além, é claro, de elevar o seu custo. Os fertilizantes, eles são uma ferramenta essencial para o agronegócio. Tanto é que em 2021 nós tivemos um recorde de consumo de fertilizantes de mais de 45 milhões de toneladas. Agora, o grande problema é que dessas 45 milhões, um pouco mais de 6 milhões e meio de toneladas foram produzidas aqui no Brasil. O restante, quase 85%, foram importadas. Tanto é que em janeiro de 2022 nós batemos o recorde de importação, passando a marca de $1 bilhão de fertilizantes importados. O Brasil é, por exemplo, no caso do cloreto de potássio, um dos maiores importadores do mundo e talvez seja a única potência agrícola do planeta tão dependente da importação desse tipo de insumo. 80% do cloreto de potássio importado pela América do Sul é importado pelo Brasil. E não só isso, o grande problema é que nós dependemos dessas importações, isso através da variação das taxas cambiais, isso afeta a questão do controle e planejamento de um bom agricultor. E não só isso, nós também temos o problema que os nossos fornecedores, infelizmente, às vezes eles estão em regiões politicamente instáveis. A Rússia, um grande fornecedor do Brasil, por exemplo, ela está nessa questão jurídica aí de discussão com a Ucrânia. Um outro fornecedor nosso é Belarus. Belarus tem sofrido sanções que estão sendo aplicadas pela União Europeia e hoje ela não consegue acessar os portos na Lituânia, dificultando também a exportação do cloreto de potássio. Então eu diria que o nosso grande ponto fraco do agronegócio brasileiro hoje é essa dependência quase total da importação de fertilizantes. Mas olha só, eu estou aqui no município do interior do Amazonas chamado Altazes. E o que a gente tem aqui em Altazes é uma das maiores reservas de potássio do mundo. Que já foi pesquisado aqui nas regiões de Nova Olinda e ao que tudo indica, talvez essas minas chegam aqui até o Pará, indo talvez até Santarém, começando em Borba, indo até Santarém, talvez eles tenham aqui
praticamente mais de 200 anos de fornecimento desse insumo tão importante para o agronegócio. Agora, o duro, que todo esse potencial que você vê aqui não está podendo ser utilizado pela nossa burocracia, pela nossa capacidade de não saber aproveitar esses recursos naturais. Em 2000, há 12 anos, a empresa teve autorização para poder fazer as pesquisas, ela descobriu essas minas de potássio. Em 2015, ela teve o licenciamento ambiental autorizado, mas, no entanto, isso foi travado pelo judiciário, uma série de questões, principalmente indígena, e o projeto está fora da área indígena, mas por toda essa pendenga, o processo hoje está paralisado e o agronegócio brasileiro, que tanto precisa desse insumo, acaba tendo que importar isso de outros países. E não só isso, o que é interessante é que Altazes ele está aqui na margem do Rio Madeira, então a logística aqui é incrível. Essas barcaças que sobem com soja do norte do Mato Grosso até Itacoatiara, ou até, por exemplo, ali Miritituba, ou até mesmo Santarém, elas estão retornando vazia hoje. Elas podiam estar retornando aqui pelo Rio Madeira, levando esse insumo para o norte do Mato Grosso, para o sul do Pará. Isso é até ambientalmente favorável, porque você vai diminuir a emissão. Imagina o fertilizante que vem lá da Rússia, ele poder sair daqui para atender ao agro nacional. Então é incrível a nossa capacidade de atravancar a utilização dos nossos recursos naturais, podendo gerar mais prosperidade para o interior desse país. Então esses são os nossos grandes desafios, que a gente possa aprender a aproveitar melhor isso. Eu acho que a sociedade brasileira chegou no momento dela parar de delegar ao Estado esse poder de atravancar o progresso, de atravancar a geração de riquezas. Se o Brasil já é o que é, imagine o dia que ele tiver liberdade para poder construir as suas próprias ferrovias, coisa que o judiciário parou, a Ferrogrão, a BR-163. Imagine o dia que a gente tiver liberdade, que a gente puder fazer as nossas hidrovias no Araguaia, no Madeira, ou aqui no Telespires, Tapajós. Imagine o dia que a gente tiver liberdade para poder vir aqui nessa região e produzir o nosso próprio fertilizante. Isso vai dar um poder de competitividade sensacional para o agro nacional. Essa liberdade, eu acho que é isso que você, brasileiro, tem que saber, ela vai significar menos pobreza, ela vai significar mais alimentos a um preço mais barato. Isso que a liberdade vai trazer para o nosso país. Muito bacana, né? A gente tem que ficar de olho em todas essas movimentações que estão acontecendo pelo mundo, porque tudo isso repercute com certeza na nossa economia e de forma mais direta, né, na nossa vida também. Olha, isso chega no nosso bolso, chega em casa, chega na nossa planilha de custo, não tem como. Não tem mesmo. Reflete em tudo. E um dos desafios do jovem no mercado de trabalho é encontrar uma primeira oportunidade de emprego. Mais difícil ainda é achar uma vaga que respeite o fato dele ser uma pessoa em desenvolvimento e que estimule a continuação dos estudos e também o aprimoramento profissional, né? O seu desenvolvimento profissional, além de garantir direitos trabalhistas e previdenciários. Pois é, por isso que os programas de aprendizagem, em especial o programa Jovem Aprendiz, foram criados e são sustentados por lei. Mas, muito além de cumprir cotas obrigatórias, são uma maneira eficiente de contribuir com uma solução, né, para o cenário desafiador da nossa juventude. Quem está aqui no Notícias do Bem para falar com a gente a respeito desse tema é a advogada trabalhista, a doutora Eliana Queiroz. Doutora Eliana, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la para falar sobre esse, em especial, né, sobre esse programa Jovem Aprendiz, mas de maneira geral também a respeito desses desafios para o jovem no mercado de trabalho, né? Afinal de contas, infelizmente, né, ainda existem muitos jovens que são subempregados, né? Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer imenso estar novamente aí com vocês. E agradeço desde logo o convite e a confiança no nosso trabalho. Infelizmente, tem muitos jovens ainda à beira da marginalização, que não consegue uma colocação no mercado de trabalho porque não consegue se profissionalizar. Mesmo com leis, que desde 2000 que nós temos a lei do aprendiz, que são aqueles jovens que é de 16 a 24 anos, ou 14 a 24 anos. E recentemente, em 2015, teve a lei do aprendiz para a área cultural e esportiva, que vai até os 29 anos.
Mas mesmo assim, milhares, milhões de jovens no nosso país estão nas ruas sem qualquer tipo de oportunidade. Fora isso, temos ainda a questão da exploração das crianças. Não falamos nem de jovens, são aqueles menores de 12 anos que estão aí em trabalhos forçados, pelo interior afora do Brasil, e que, graças ao Ministério Público do Trabalho, eles têm sido resgatados, né? Mas vamos focar aqui e falar do jovem aprendiz, né? Como as próprias imagens estão mostrando hoje, hoje a tecnologia, né, até o TI, a tecnologia da informação, é um dos campos em que o jovem aprendiz, que o jovem pode ingressar como um jovem aprendiz, porque nós estamos tendo muitas empresas de tecnologia e essas empresas têm que cumprir uma cota. Acima de 7 funcionários, de empregados, ela tem que contratar um menor aprendiz. Dependendo do número de empregados, vai de 5% a 15% a cota que ela tem que cumprir para alocar esse aprendiz. Mas aquela condição que está na lei, desde que o aprendiz esteja estudando e seja coligado o trabalho da empresa com o seu estudo. Mais alguma pergunta? Muitas. A senhora falou a respeito dessa cota acima de 7 funcionários. Isso vale para todas as empresas, só para empresas de tecnologia, ou todas as empresas precisam ter jovens aprendizes desde que tenham mais de 7 funcionários? Todas as empresas que não estejam enquadrados no MEI, das empresas de pequeno porte, as limitadas que tenham acima de 7 funcionários. Entendi. As LTDAs, né? Aqui estiver incluída no MEI, que são de entidades filantrópicas, né? Mas que desde que desenvolvam algum trabalho para os aprendizes, não precisa cumprir essa cota. Entendi. E aí, quais são as condições para contratação? Quer dizer, porque tem uma questão de salário, tem questão de horários, enfim, tem uma série de regulamentações, né, doutora, que protegem o jovem para que ele tenha uma renda, para que ele comece, né, a sua jornada profissional, mas que ele tenha também garantido os seus direitos de aprendizado e outros, né? Como é que é essa legislação? Explica para gente. A partir do momento que o aprendiz ele é contratado por intermédio da escola de formação, que vai alocá-lo dentro de uma empresa. Ele vai ter seu registro em carteira de trabalho, o contrato de aprendizagem vai ser anotado na sua carteira de trabalho, ele tem que receber, no mínimo, um salário mínimo, direito ao vale transporte, não só de ida e volta para a empresa, mas também para a escola. Férias com 1/3, para os aprendizes do ensino fundamental, as férias devem coincidir com as férias escolares. Já no ensino médio, preferencialmente essas férias devem coincidir com as férias escolares. Eles têm direito ao 13º e o recolhimento do FGTS, mas no valor no percentual de 2% sobre o valor da remuneração. E a jornada é ensino fundamental, 6 horas. Ensino médio, 8 horas. Mas desde que essas 2 horas acima da sexta seja para prática teórica do aprendizado dele. E não pode ter o trabalho noturno, das 22 às 5 da manhã. Entendi. Tá. E, assim, quando a gente fala do jovem aprendiz, a gente analisa as vantagens para esse jovem estar inserido no mercado já desde cedo, tendo a experiência ali com o trabalho. Mas também existe, quais os pontos que a gente pode analisar positivos para a empresa também, né, de ter esse jovem inserido? Porque é bom para os dois lados ali, né? É muito bom para a empresa, é muito bom. Muito bom porque quando esse jovem ele consegue uma colocação, e ele está estudando aquilo que ele se identificou, ele vai se dedicar ao máximo. Ele vai trazer energia, ele vai trazer foco, ele vai trazer determinação para a empresa. E ele vai crescer dentro daquela empresa.
conheço vários casos de pessoas que começaram como aprendiz e chegaram a ser gerentes, até diretores de empresa. É muito importante, vamos usar uma palavra aqui, apostar nesse aprendiz, porque ele vai se dedicar o máximo que para garantir aquela vaga, garantir aquele trabalho até ele se formar. É bom para o aprendiz, mas é muito melhor para a empresa, porque ele vai ter uma pessoa engajada, como dizem, que vestindo literalmente a camisa da empresa. Isso com toda certeza. Agora, doutora, olhando para a realidade e olhando para o mercado de trabalho, existe ainda resistência das empresas em cumprir esse programa? Sim, muitas empresas só cumprem após uma fiscalização. E ainda tentam, de alguma forma, justificar o porquê que não está cumprindo, mas tem que cumprir. Infelizmente, nessa pandemia, vamos para 2 anos aí de pandemia, nós estamos em março, daqui a pouco faz 2 anos e meio que nós estamos nessa situação de pandemia, que não temos mais a fiscalização em loco, a visita dos fiscais nas empresas. E com isso, elas, com a questão de trabalho home office, não ter a fiscalização na empresa, eles deixaram de contratar aprendizes. Deixaram de contratar. Isso é uma dura realidade. Com toda certeza. Sendo que poderiam aproveitar muito esses aprendizes, principalmente, como eu falei no começo, a questão da tecnologia da informação. Hoje, praticamente todas as empresas, não só as empresas, o judiciário, tudo, está aqui na tela de um computador. Por que não colocar um aprendiz que estude isso, né? Incentive os jovens a estudarem a tecnologia da informação para poder também entrar no mercado de trabalho? Com certeza. Tem uma participação do Fernando Trindade que ele perguntou assim: o termo aprendiz do projeto, ele não deveria vincular o jovem ao início de uma profissão? Atualmente, né, o jovem somente é um faz de tudo do patrão, ele justifica de ser um aprendiz ou um estagiário. Porque há uma diferença do aprendiz, o jovem aprendiz do projeto, do trabalho de estagiário. O estágio é outra coisa, São né? duas... Totalmente diferente. Totalmente O diferente. estágio está ligado à profissão, eles têm que estar na faculdade. Vamos colocar o direito, por exemplo. A partir do 4º ano, estudantes de direito têm que cumprir uma carga mínima de horário do estágio. Então, tem que estagiar, que ele vai aprender aquele ofício dele. O aprendiz é o início de uma profissão que não está ligada às carreiras de faculdade. Pode ser, de repente, uma metalúrgica, ele pode começar dentro de uma metalúrgica, vendo como que todo o processo dentro de uma metalúrgica, mas ele não pode atuar como um estagiário de engenharia, porque tem toda a proteção também na questão da insalubridade, da questão da saúde física dele. Então, o estagiário ele já vai trabalhar, como de colocar a mão na massa, ele vai saber como é que funciona dentro de uma metalúrgica. O aprendiz ele vai ficar envolto naquela situação ali, naquele local, para ir aprendendo aos poucos. Claro, nós sabemos que contratam aprendizes para fazer outros trabalhos, e isso tem que ser denunciado. Por isso que tem o Disque 100, denuncie o trabalho que não está de acordo com a legislação. Exatamente, porque um programa como esse, por exemplo, acaba mudando a vida de muitos jovens para melhor, né? Muitos jovens que poderiam estar na rua, muitos jovens que poderiam estar num subemprego, por exemplo, conseguem ter muito mais dignidade e levar dignidade, inclusive, muitas vezes para a família, né, doutora? Olha, com certeza, você me remeteu a uma situação que passei há uns 4, 5 meses. Aqui perto do escritório mesmo tem uma praça que tem um farol, e são sempre os mesmos meninos. E tem um menino ali que eu vi aquele menino crescer, ele tinha 7, 8 anos, hoje deve estar com seus 18 anos. Falar, Senhor, se eu tivesse uma empresa, se eu tivesse alguma forma para tirar esses meninos da rua, dar uma profissão para ele. São jovens bonitos, são jovens sadios, mas que estão ali, limpando um vidro de um carro, vendendo uma balinha. Quer dizer, que futuro que tem? Não tem futuro nenhum.
estão largados, completamente abandonados, sem nenhum projeto governamental de inclusão desses jovens. Verdade. Muito bom, doutora. Muitíssimo obrigada, né, pelo esclarecimento, por pontuar tão bem, né, a importância desse projeto, né, e como ele pode fazer tanta diferença na vida desses jovens. Eu gostaria muito que você deixasse o seu contato aqui para a gente, para quem quisesse conversar mais ou acompanhar mais também o seu trabalho. Bom, Eliana Queiroz Advogados, nós estamos no site, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E Eliana Queiroz Advogados, é só colocar isso aí, já vai nos encontrar e vai conhecer a nossa história e a nossa defesa dos trabalhadores. Tá certo. Doutora Eliana, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Sempre Eu um prazer que agradeço recebê-la. mais uma vez Volte o convite. sempre. Obrigada. Obrigado. Obrigada. A doutora Eliana Queiroz participando com a gente, advogada trabalhista, falando deste programa Jovem Aprendiz. Olha só, eu conheço pessoas que começaram como jovem aprendiz e hoje tem um trabalho bem consolidado aí. Sim, faz muita diferença. Decisivo para a vida, para a carreira, para a futura, faz né? diferença. Faz muita diferença. O Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser no canal IPP Play. É muito fácil. Acesse aí youtube.com/IPPplay. Curta os nossos vídeos, assine o canal, né? Faça a sua inscrição e ative o sininho para você receber todas as notificações. Faça isso aqui nesse canal que você está assistindo agora também, aqui no IP Pinheiros. A gente conta com a sua participação e a gente conta, claro, que você vai compartilhar esse canal com aquelas pessoas que você ama. Amanhã, 11h30 da manhã, se Deus quiser, tem mais Notícias do Bem. A gente vai estar de volta aqui ao vivo para mais informações na sua sexta-feira. A gente conta com você então, né, Tainá? É verdade. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.